continuamos com os temas nesse caso. Semana passada a gente ficou. Terminou a fecundação, né? Aí começaria a primeira semana, não é assim? Sim. Ok. Essa parte da primeira semana vocês vão estudar do livro, ok? Está tudo dividido aqui por tema. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, estava lendo ali. Vai tirar o livro? Pelo livro. De biologia ou fisiologia? Esse daqui é fisiologia. Fisiologia é só a primeira parte para vocês entenderem a parte de produção de texto, de estrógeno, ok? Que está bem explicado na de física. Então, por exemplo, aqui, capítulo 3, primeira semana. Aqui menciona ciclo ovárico, vocês lembram que a gente já deu. Eu cobro muito essa parte aqui, que está aqui do... Pela produção de estrógeno, o que acontece? Aqui embaixo. Estão vendo? Aí vai citando aqui, por exemplo, o endométrio uterino entra na fase folicular ou proliferativa. Tudo isso pelo estrógeno. O muco cervical começa a se fluidificar para que passe o espermatozoide. Isso a gente falou também. Vocês lembram? Ou não? Sim. Lóbulo anterior da hipófise recebe estímulo de quem? Do estrógeno e começa a secretar o quê? Hormônio luteinizante. Sim? Depois, na metade do ciclo, ocorre uma descarga do LH e com isso vai ser elevado as concentrações do fator promotor de maduração, que vai fazer com que os ovocitos completem a meiose 1 e comecem a meiose 2. Estimula a produção de progesterona pelas células foliculares do estroma, que seria a luteinização, e vai provocar a ruptura folicular e a ovulação. Ok? Toda essa parte. Já vimos a ovulação. Depois aqui vimos corpo luto, a formação dela. Sim? Nesse transporte de ovocito, o que consiste esse transporte de ovocito? Transporte de ovocito. O que está falando aí nesse tema de transporte de ovocito? O ovocito vai sair do óvulo e vai se alocar nas trompas. Aonde? Sim, vai sair do ovário, vai se alojar onde? Na trompa, na zona apoiar, não é assim? Isso. Qual que é a característica da tuba que a gente já viu, né? As trompas, qual a característica dela? Histologicamente falando também. O que tem por dentro? Fímbrias. Tem cílios, não é assim? Microvellosidades aí. E qual a característica desses cílios? Qual que é a direção dela? O movimento da direção. Porque se eu falar de cílios, ele pode ser pode ter uma movimentação ondulatória, não é assim? Para várias direções. Só que na trompa ela só tem uma direção, que a direção dela é hacia a cavidade uterina, ok? Tudo isso para quê? Para quê? Para facilitar o óvulo. Para poder levar o ovocito em direção ao à cavidade uterina, ok? Tudo isso para poder levar ela na cavidade uterina, porque na cavidade uterina o que vai acontecer? A implantação, não é assim? Porque ela não tem como se locomover pela estrutura dela, né? Pelas capas que ela tem. Qual que eram as capas dela? A corona radiada e a sonatolúcida, não é assim? Então, nesse transporte de ovocito ela se refere a isso. Corpo albicans, a gente já viu, né? Se não é fecundado, corpo luta, aqui em 9 dias ela se transforma em corpo albicans, que é a forma degenerativa, é a forma que vai ser eliminada. Sim? Aí depois falamos do que seriam as fases da fecundação. Nessa imagem até dá para ver, por exemplo, do que a gente falou na divisão da mitose e meiose. Sim? O que dá para ver aqui? O segundo corpúsculo polar, não é assim? Quando que ocorria essa formação do segundo corpúsculo polar? Meiose 2. Meiose 2. Na meiose 2, que seria em que fase? Por exemplo, o primeiro corpúsculo polar acontecia quando?
Na meiose, 1. Em que fase do folículo? Núcleo primordial. No secundário. No secundário. Segundo corpúsculo polar. Na meiose, 2. Sim? Em que fase, em que momento? Hã? Na terciária? Quando que completava aqui a meiose 2? A formação do segundo corpúsculo polar? Hã? Então, o estímulo seria a fecundação. Ok? Então, essas formações dos corpúsculos polares. E aqui, então, podemos ver o segundo corpúsculo polar. Ficando o que? O nosso núcleo aqui do ovocito sendo já o quê? Um núcleo haploide, né? Com 23 pares de cromossomas, mas sempre o sexual vai ser X. Ok? E o do espermatozoide também já vem preparado aqui com 23, mas a sexual pode ser X ou pode ser Y. Ok? Então vimos o que seria essa fase, que seria a penetração da coroa radiada, penetração da zona pelúcida e a junção das membranas, que nesse caso seria o pronúcleo masculino e feminino. Aqui no livro de vocês também menciona os resultados da fecundação, que seria restabelecimento do número diploide de cromossomas, não é assim? Pela união do núcleo feminino com o masculino. Aí já voltamos a ter uma nova célula com 46 pares de cromossomas, agora do pai e da mãe. Determinação do sexo do novo indivíduo, sim? Que sempre vai ser pelo espermatozoide, sim? E vai iniciar o que seria a segmentação. Então, a primeira célula que a gente vai obter a partir dessa união seria qual? Seria o cigoto, não é assim? Essa célula aqui. Sim. Que seria a primeira célula dessa junção, que seria o cigoto, ok? Porque estamos vendo aqui que aconteceu que seria a fecundação, né? A entrada do espermatozoide. Podemos ver aqui os pronúcleos que vão se unir, formando uma nova célula, que seria o cigoto. Agora vai vir uma fase de quê? De segmentação. Segmentação. Ok? Qual que é o objetivo dessa segmentação? É formar uma célula chamada de mórula. Ok? Mórula. Vocês estão vendo aqui uma fase bicelular, né? Que a partir de uma célula vai começar a se dividir. Qual que é a divisão que vai ocorrer aí? Que tipo de divisão? Mitose, sangue. Acabou já a meiose. Meiose vocês têm que saber que só ocorre quando? Ou onde? Ou com quem, com qual célula? Sexual. Com as células sexuais, que seria espermatozoide e ovocito. Lá na ovogênese e na espermatogênese. Acabou já a meiose. Agora é só mitose. Sim? Então, a partir da segmentação, a gente vai vir com uma divisão aqui, sim? Formando uma célula, que seria aqui bicelular, né? Ela vai começar a se dividir, formando uma nova célula, que dentro vai ter várias células que foram divididas e vai alcançar um número de 16 células. Quando alcança esse número, a gente vai chamar ela de mórula. Ok? Isso é o objetivo de quem? Da segmentação. Essa é a etapa de divisão. Mórula. Professor, é acima de 16 que vira mórula, né? Hã? Acima de 16 vira mórula? Sim. 16 a mais ou menos 32 células pode conter essa mórula aqui. Ok? Mas a partir de 16 já formaria o que seria a mórula. Sim? Então, aqui podemos ver a fase bi, né? Começa a se dividir, formando o que seria a mórula. Ok?
Então até aqui vocês podem perceber que ela mantém que capa aqui? Hã? Qual que é essa capa? A zona pelúcida, não é assim? Sim. Toda essa segmentação ocorre aonde? Em que parte? Onde que está acontecendo ela? Hã? Não, que parte da estrutura desse aparato reprodutor feminino? Porque até então a gente estava com quem? Com o cigoto. Uhum. Não é assim? Esse cigoto é a partir da fecundação. Não é assim? Então era na zona que parte? Ampulhar. Da trompa. E agora o objetivo dela é ir aonde? Na cavidade uterina, não é assim? A gente falou que essa tuba, essa trompa, tem cílios, que vai ter só uma direção, que era hacia a cavidade uterina, ok? Então, no decorrer da trompa é que vai acontecer todo esse processo de segmentação, sim? Até chegar a formar essa célula aqui chamada mórula, então já vai chegar no que seria a cavidade uterina. Então, assim, aqui nessa parte aqui, onde a gente tem o quê? O endométrio, né? Porque qual que vai ser o objetivo dela agora dessa célula? É se transformar, né? Formar uma nova célula, que essa célula vai ser chamada de blastocito. Então, o cigoto formaria a mórula, ok? Da mórula a blastocito. Para que a gente obtenha esse blastocito, o que vai acontecer aqui? Ela tem que perder essa capa da zona pelúcida, sim? E ficariam soltas essas células aqui, sim? E o que acontece quando a gente perde essa capa? Vai entrar líquido aqui. Vamos colocar H2O para vocês entenderem aqui. Que seria água, né? Vai entrar líquido. Sim? Ao entrar líquido, vai separar esse aglomerado aqui de células em duas capas, ok? Uma capa que vai ficar por fora E uma capa interna. e outra aglomerado de células que vai ficar por dentro aqui. E ambos vão ter um novo nome aqui. Toda essa célula aqui vai ser chamada de quê? De blastocito. Por fora, essas células que estão fazendo assim, essa capa de células, vocês estão vendo aqui uma cavidade, né? Essa cavidade aqui vai ter nome também, cavidade de blastocito ou também blastocélula. Então, essa camada de células aqui por fora vai ser chamada de trofoblasto. Trofoblasto. E esse aglomerado de células aqui por dentro vai ser embrioblasto. Professor, a cavidade está no começo e depois você Hã? A cavidade. Cavidade do blastocito. Porque o nome da nossa célula vai ser qual? Blastocito. Então o blastocito vai ter dois tipos de células. Por fora, trofoblasto, e por dentro, embrioblasto. Isso significa que o trofoblasto vai gerar que? A placenta. Sim? Então essas células são as células mais primitivas da placenta, que vai ser chamado de trofoblasto. E por dentro, esse aglomerado de células aqui vai ser chamado de embrioblasto, que vai dar origem ao embrião. Ok? Até aqui chegou na cavidade uterina. Ok? Então temos cigoto pela fecundação. O objetivo do cigoto é formar a mórula. A partir dessa divisão mitótica aí, se começar a se dividir, temos 16 células, formaria mórula. Agora essa mórula está chegando aqui na cavidade uterina e ela tem que fazer a implantação, a nidação. Só que para fazer isso ela tem que
se modificar, ela tem que se diferenciar para ter algumas características, sim? Professor, então é correto afirmar que no blastocitos as células começam a se especializar? Isso. Porque até então, as mórulas, que tipo de células são? Totipotente. Totipotentes são células de que tipo ao falar que são células totipotentes? Girar? Hã? Funcionais? O quê? Funcionais, né? Funcionais? Tem totipotentes, multipotentes, depois dipotentes, unipotentes. Vocês não viram isso em biologia? Não. Não? Então, totipotentes são células que podem se transformar em qualquer tipo de tecido. Ok? Em que etapa isso a gente tem? Na mórula. Porque até então essas mórula são todas iguais. Ok? Agora eles vão começar a se especializar. Ok? Para isso já vemos aqui que ela se diferenciou. Esse trofoblasto ela não pode se diferenciar em embrioblasto, né? Ela só tem agora uma linha aqui que ela vai seguir para se transformar em quê? Na placenta. A mesma coisa aqui do embrioblasto. Essas células não podem se transformar na placenta. Ela só tem uma linha aqui que ela vai seguir até formar o quê? O embrião. Ok? Ela perdeu essa capacidade aqui do totipotente. Oi? Esse tipo de célula tem só na mórula? Isso. Ok? Totipotente. Mórula. Sim? Agora essa mórula vai se especializar, vai se diferenciar e formar o blastocito. Esse blastocito vai conter dois tipos de células: trofoblasto e embrioblasto. Até agora ela perdeu essa capa, entrou líquido, se diferenciou e formou essa célula aqui. Ok? Aqui no livro de vocês podemos ver nessa imagem aqui. Ok? Agora, qual que é o objetivo desse blastocito? O que ela vai fazer agora? Se fixar. Hã? O que ela vai fazer agora? Porque essa célula aqui é o blastocito que a gente está vendo, né? O blastocito só tem dois tipos de células: embrioblasto, trofoblasto, ok? Ela vai começar agora a se diferenciar de novo, ok? Cada uma delas em dois tipos de células. Trofoblasto, ela vai se diferenciar em dois tipos de células. Temos sincítio, trofoblasto. Agora vem os nomes mais complicados: sincítio, trofoblasto e citotrofoblasto. Qual que era, a gente já falou do sincítio, qual que era a especialidade dela? O que ela fazia? Para que ela servia pra gente no começo, que a gente explicou? Produzir a gonadotrofina. Então, uma das funções dela é produzir gonadotrofina coriônica humana. Para que servia esse hormônio, gonadotrofina coriônica humana? Vai estimular o corpo lúteo para produzir testosterona. Ok. Vai então estimular o corpo lúteo para fazer o quê? Produzir progesterona. Para fazer o quê? Produção de... Ó, Evitar a menstruação. evitar a menstruação. Ok? A gente já falou dela, né? A gonadotrofina coriônica, então estimula o corpo lúteo, produzir progesterona e evitar a menstruação. Ok? Isso é uma das funções principais de quem? Do sincítio trofoblasto. Por isso que vai ser um sinal para esse corpo lúteo se manter aonde? No ovário. Ok? Intacto aí, produzindo progesterona
Então eu vou evitar a descamação desse endométrio aqui. Ok? Para acontecer o quê? A implantação agora nesse momento. Então a outra função desse sincítio trofoblasto seria fazer lises. O que significava lises? Quebra. Vai quebrar o que agora? Células da onde? Vai começar a eliminar essas células do endométrio para poder penetrar. Ok? Então, a função do sincítio trofoblasto é fazer lises. Essas são as células do sincítio trofoblasto de cor verde escura aqui. Ok? Então, elimina as células do endométrio, fazendo uma ferida, né, um espaço para poder continuar a fazer a anidação, penetrar dentro dela, dentro do endométrio. Ok? Lises. Sim? Então, o objetivo final desse lise seria a anidação, que significa implantação, ok? A mesma coisa. Então tem duas funções principais aí do sincítio trofoblasto. E qual que vai ser a função desse citotrofoblasto? Generar novas células, ok? Porque cada vez que o sincítio trofoblasto está fazendo lises, está perdendo células, está eliminando células. Então eu tenho que repor essas células eliminadas. Então o meio de repor essas células vai ser pela capa chamada citotrofoblasto, ok? Então vai ser uma capa de regeneração de novas células. Vou colocar aqui regenerativo, uma capa regenerativa, ok? E agora também, por dentro, esse embrioblasto aqui, ela também vai se diferenciar, ok? Formando dois tipos de células também. Então, o embrioblasto, ela se diferencia em dois tipos de células. Uma que vai ser chamada de epiblasto, o outro vai ser chamado de hipoblasto. Hipo porque está ali embaixo, ok? Deu para entender? Não. Não? Por quê? Desculpa, eu estou estudando, a outra professora vai falar também. Então, pessoal, o que acontece agora? Terminou a primeira semana. Quando que termina a primeira semana? E quando que começa a segunda semana? A gente já mencionou também ela. A primeira semana começa quando? Depois da fecundação. Dia 14? Depois que é fecundado. Quando começa a primeira semana? A primeira semana vai começar no Na dia 0 aqui, fecundação. que seria a fecundação. Não é assim? Então aqui, do dia 0 até dia 7, a gente tem a primeira semana. Aqui acontece o que? A fecundação, obtendo o que? O cigoto. Ok? Depois, a sementação na primeira semana. Né? Tudo isso acontecia onde? Nas tubas, nas trompas. Ok? Sementação, traslado, ok? Pelos cílios e formação do blastocito. Ok? E depois, chegando já na cavidade, né? Aqui, na formação aqui, seria do blastocito, a gente vai obter uma célula chamada disco bilaminar, que é o que a gente está formando aqui. Porque a partir do epiblasto aqui, ela vai se diferenciar em epiblasto e hipoblasto, formando dois tipos de células, duas lâminas de células aqui. Então, seria nosso disco bilaminar, ok? Então, a cavitação, por que cavitação? Porque aparece o que? A cavidade do blastocito, ok? E o objetivo agora é implantação, ok? Essa implantação aqui, vocês estão vendo que praticamente pega o que? 2 semanas. 2 semanas. Na terceira semana acontece a gastrulação, que seria a formação do disco trilaminar. Porque essas células aqui
vão se dividir formando 3 tipos de células, que vão dar origem a todos os órgãos. Ok? Então, a segunda semana começa com a implantação. Ô professor, depois essas duas células, né? Elas vão formar as camadas, tipo epiderme, mesoderme, é assim ou não? Então, a partir da gastrulação que ocorre aqui com o nosso epiblasto, que vai formar esses 3 tecidos. Tá. Ok? Então, pessoal, estão entendendo? Precisa? Para a gente implantar essa célula aqui, o que a gente precisa? Porque até então aqui essa célula não pode se implantar. Ela não tem essa capacidade. Ela tem que fazer o quê? Se diferenciar, né? Se especializar. Em quê? Em sincítio trofoblasto e citotrofoblasto, falando aqui do trofoblasto. Ok? Praticamente aqui esse epiblasto e hipoblasto ainda não nos interessa, ok? Mas ela também vai se dividir, ok? Porque o embrioblasto se divide em epiblasto e hipoblasto. Só que para poder implantar essas células do trofoblasto, elas têm que se diferenciar em sincítio trofoblasto, porque ela que vai ter essa característica, ok? Ela que vai fazer lises e também nesse momento produzir esse hormônio que vai evitar a menstruação, ok? E também quem que vai repor essas células novas que estão perdendo na implantação seria o citotrofoblasto, ok? E aí começa a segunda semana, então vamos colocar aqui seria o dia 7, ok? O término da primeira semana e início da segunda semana. E agora, o que acontece na segunda semana? Vão ter várias características principais por dias, ok? Por exemplo, dia 8, dia 9, vai ter no dia 10, 11 e no dia 13. Dia 12 praticamente não vai ter característica importante. Por exemplo, no dia 8, qual que é a característica mais importante dessa célula? Aqui podemos ver uma imagem. Vai começar a formar a gastro no dia 8? Não. Pessoal, a maioria estão perdidos ainda, eu acho. Ou nem leram, não sei também se viram nas aulas, não sei. Onde que estão perdidos ainda? Hã? É? Sim, mas é para poder achar de novo onde que estão perdidos, em que etapa? Eu estou perdida ainda naqueles embrioblastos ali. Nos embrioblastos? Aquela ali é da segunda semana, da terceira, eu não estou sabendo. Explica pra gente. Você já entendeu, né? Ok? Desse cigoto tem que acontecer um processo chamado o quê? Segmentação. Agora acontece Segmentação. segmentação. Nessa segmentação, a finalidade dela é fazer o quê? Formar a módula. Formação da módula. Ok? Depois da módula, Blastocito. Aí perde a zona pelúcida. aí a gente vai formar o que seria o blastocito, porque vai perder a zona pelúcida, vai penetrar líquido nessa módula, né, que a gente tem várias células aqui, ok? 16 células, e formar uma célula que vai ter uma capa, ok? E por dentro um aglomerado de células. E com uma cavidade, né? A cavidade do blastocito, temos o embrioblasto e temos o trofoblasto. Agora, esse blastocito tem que fazer o quê? Se diferenciar.
fazer a implantação aqui. Para poder se implantar, esse trofoblasto tem que ser especializado. Ok? Aqui o trofoblasto, ela vai se diferenciar em dois tipos de células, que seria sincítio e o cito. Ok? E o sincítio tem duas funções: gonadotrofina, coriônica humana e lises. Então quem que vai fazer a implantação? O sincítio, porque é ela que vai fazer lises, né? E o cito, generar novas células. Ok? Isso seria a função. Sim? Então, nesse momento, significa que está acontecendo a anidação, a implantação. Certo? Sim. E o embrioblasto, que também vai se dividir em dois tipos de células, que seria quem? O epiblasto. O epiblasto e também temos o hipoblasto. Isso que acontece nesse momento, né? Na final da primeira semana e início da segunda semana. Então esses dois negócios aí acontecem na mesma fase, na implantação. Isso, para acontecer a implantação é preciso dessa diferenciação, dessa especialização dessas células. Ok? Porque sem o sincítio trofoblasto não vai poder se implantar. Porque ela que tem essa capacidade de fazer lises. Aí no caso, mas eu não entendi essa parte de epiblasto e hipoblasto. São as novas células? São novas células que se especializaram a partir do embrioblasto. Então seria uma segunda fase da implantação? Ela não está se implantando. Quem que está fazendo a implantação? O trofoblasto. O sincítio e o trofoblasto. Professora, não queria Que aparece a cavidade amniótica. Sim? Aonde? Na capa do epiblasto. Fazendo o que? A formação de uma nova camada de células, porque esse epiblasto, agora uma camada desse epiblasto vai se especializar aqui por cima, que vai estar grudado com quem? Com o citotrofoblasto, e ela vai ser chamada de amnioblasto. Para quê? Para que esse amnioblasto produza líquido amniótico. Ok? Então temos aqui amnioblasto, cavidade amniótica, epiblasto e hipoblasto. Sim? Sim. Entenderam? Isso é dia 8. Professor, as novas células são os amnioblastos, no caso. Amnioblastos. Perfeito, obrigado. Que apareceu a partir da cavidade amniótica. Então, o amnioblasto, que vão produzir agora líquido amniótico para a cavidade amniótica. Então, na primeira fase aqui de todas essas células, a produção de líquido amniótico vai ser pelo ultrafiltrado de sangue materno. Só que até então ela não está ainda em contato com sangue materno, ok? Agora ela apareceu e depois vai se especializar para fazer essa função, ok? Então toda a primeira etapa aqui, a formação de líquido amniótico é pelo ultrafiltrado de sangue materno. Depois, na etapa final, já quando a gente obter o que seria o feto, já com os órgãos, a urina fetal vai ser o líquido amniótico, ok? A urina do feto. Sim? Então, a característica principal aqui do dia 8. No trofoblasto, sincítio trofoblasto e citotrofoblasto, não tem nenhuma característica nova, ok? Por dentro, temos aqui a cavidade amniótica e no epiblasto apareceu o que? A cavidade amniótica. Com isso, a gente vai ter agora
amnioblastos, que vai fazer essa função de produzir líquido amniótico. Por baixo temos o epiblasto e o hipoblasto. Ok? Então essa é a célula do dia 8. Ok? Ou não? Sim. Ok? Sim. Ok. Vamos falar um pouco do dia 9 e já terminamos. Para vocês não se perderem. Hã? Ei, professor. Aqui, por exemplo, podemos dividir em dois polos. Temos um polo embrionário. Por que podemos falar que ele é um polo embrionário? Porque temos aqui esse aglomerado de células que aparece do embrioblasto. Assim? E aqui o polo uterino, porque está relacionado com a cavidade uterina. Ok? Dá para perceber aqui que o polo embrionário está mais desenvolvido em comparação ao polo uterino. Por quê? Porque no sincítio trofoblasto podemos ver que aparecem essas lagunas trofoblásticas. Aqui, essas lagunas. Ok? Então essas lagunas aparecem aonde? Essas cavidades? Dentro do sincítio trofoblasto. Ok? Então podemos ver que o polo embrionário está mais desenvolvido, né? Aparecem lagunas trofoblásticas dentro do sincítio trofoblasto. Ok? Agora, continua aqui quem? Amnioblastos, cavidade amniótica, epiblasto e hipoblasto. Agora, a partir desse hipoblasto, a gente vai formar uma nova camada de células que vai cobrir toda essa cavidade que anteriormente era quem? Cavidade do blastocito. Ok? E essa membrana aqui que eu vou formar a partir do hipoblasto vai ser chamada de membrana exocelômica ou de Husserl. Ok? Membrana exocelômica de Husserl. Vamos formar a partir do hipoblasto, que vai cobrir toda a cavidade do blastocito. Sim? E agora vai ser chamado, com essa nova camada aqui que vai cobrir toda essa cavidade, vai ser chamado de cavidade exocelômica, ou também mais conhecido como saco vitelino, só que agora é primitivo. Ok? Saco vitelino primitivo. Então, aqui já podemos ver que vai começar a cicatrizar o que? O nosso endométrio, por onde penetrou o nosso blastocito, nesse momento, né? Esse disco bilaminar. Ela penetrou aqui, fez uma ferida, agora podemos ver que já está mais profundo ao endométrio e vai começar a cicatrizar, ok? Essa ferida. Ok? Então aparece a cicatrização, podemos ver que o polo embrionário está mais desenvolvido, porque aparecem essas cavidades trofoblásticas dentro do sincídio trofoblasto, sim? Por dentro, o hipoblasto produz uma nova camada de células que vai formar uma capa da cavidade do blastocito, que agora vai ser chamado cavidade exocelômica ou saco vitelino primitivo. Isso é uma das características principais do dia 9. Dúvidas? Não.